Shalom, shalom, boa tarde. A Tarde com a Torá, parte 2, hoje no dia 23 de Tevet, do ano 5783, né? E dia 16 de janeiro do ano de 2023, né? Tempo de chuva, sinal de internet puxão, e estamos aí voltando para continuarmos com a parte 2, ok? Está no ar, está no ar. A Malu aparecendo por aí, Baruch Hashem, né? Então estamos no ar novamente, né? Tempo de chuva, sinal caindo, que nem chuva cai por terra e sai correndo longe da gente, e aí fica difícil, ok? Então nós vimos aí o nosso Salmo 110 como o salmo para as nossas preces para o Brasil e o povo brasileiro, ok? Então, Baruch Hashem por isso, e vamos aí continuarmos então com a parte 2, a tarde com a Torá. Então nós vamos mandar o nosso Shalom Shalom para as seguintes pessoas e seus familiares: a Leila Carvalho de Leopoldo de Bulhões, Goiás, o Bruno lá de Manaus, Amazonas, o Diego Monteiro lá em Portugal, a Osair Leal, lá Feira de Santana, Bahia, Sandra e Ricardo Souza, né, esse casal lá de Palmares, Pernambuco, a Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, Pernambuco, Ausélia Grangeiro, da cidade Russas, no Ceará, o Fernando Duarte, Rio de Janeiro, a Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná, a Chesca Matos, lá de Eusébio, Ceará e família, a Rosa Maria Simplício de Farias, em Bertioga, São Paulo, Gilvan Freire Lima, da cidade de Paulo Afonso, Bahia, o casal João Alves de Souza e Terezinha Neves, e as filhas Gabriela e Raquel, lá de Guarulhos, né, Grande São Paulo, a Tamara Rita, lá de Campinas, São Paulo, a Marília Alcântara, Vitória, Espírito Santo, a Marli Garcia, da cidade de Formiga, Minas Gerais, o Wellington Canhani, eu acho que é assim que fala, né? São Paulo, capital. Eliene Menezes de Santana, também lá de Feira de Santana, Bahia. Ismael Oliveira, Parnaíba, Piauí. Jurandir Nunes Rachid, lá de Manaus, Amazonas. O Carlos Cordeiro, de Prudentópolis, Paraná, né? Temos aí também a Malu, Distrito Federal, Brasília. A Inês Martins, Pirajuí, né? A Ana Lúcia, Rio de Janeiro. A Áurea Lisboa, lá de Belém do Pará, né? Quem mais está por aí? A Luciana Rodrigues, aqui da nossa região, Marília, né? Baruch Hashem, também está por aí, ok? À medida que for aparecendo os nomes aí, a gente vai dando um shalom aí, ok? Hoje a nossa segunda aliá da Parashá semanal Vaierá e Apareci. Estamos aí no capítulo 6, né, de Êxodo, Shemot, nomes. E a nossa segunda leitura, ela está no capítulo 6, verso 14, melhor dizendo, e vamos até o verso 27. Nós temos aí Moshe e Arão são escolhidos como redentores, né? E aqui nós temos então a questão da própria genealogia ou descendência de Moshe e Arão, né? Porque, né, a descendência vem aqui, nesse momento, falar sobre Moshe e Arão. Segundo os comentaristas, eles falam que era importante realmente a Torá trazer neste momento, né, a descendência, né, de Moshe e Arão, para que realmente ficasse estabelecido, para não parar nenhum tipo de dúvida, a ascendência de Moshe e Arão, né, que vem de Amiram e Yocheved, né, um casal de heróis e líderes, né, dentro da comunidade Bnei Israel em Goshen, lá no Egito, né.
Amiram e Yocheved, eles não acataram as ordens do faraó. Eles não obedeceram às ordens do faraó. Eles fizeram o que era da vontade de Deus e não da vontade do faraó e do seu sistema. Então eles não se acovardaram. Eles não fugiram. Não ficaram trancafiados em casa, na bolha, no quadrado ou em cima do muro. Não foram omissos, mas eles agiram para que o decreto do faraó não viesse a ter efeitos exterminadores na comunidade de Israel. Ok? Então, dentro desse sentido aí, né, os nossos mestres mostram para nós que é importante o povo ter essa consciência de que a sua liderança é uma liderança de pessoas valorosas, pessoas que são heróis, pessoas que têm coragem de obedecer a Deus e não à vontade do homem e o seu sistema. Exemplos para serem seguidos. Então, dentro desse aspecto, dentro desse sentido, amados, nós temos aí, de fato, a importância da própria ascendência de Moshe e Arão, né? Então, Deus reprovou Moshe por não atingir o mesmo nível dos patriarcas. Como nós tivemos aquele caso anterior em que Moshe, né, como diz o nosso comentarista, ele gritou, né, em direção a Deus, a angústia da sua alma, que ele não estava compreendendo o porquê que o povo estava sofrendo mais ainda com a chegada dele, né? Então ele questionou Deus, o método de Deus, não a sua justiça, mas o método de Deus. Por que o povo tem que sofrer mais do que já sofreu 210 anos, né? E por que exatamente nós temos aquela visão da sarça, né? Que os comentaristas falam que era um espinheiro, né? A sarça era uma vegetação simples, humilde, e não uma vegetação frondosa, né? Mas era assim uma vegetação simples, humilde. E essa vegetação com seus espinhos, o seu espinheiro, mostrando exatamente a realidade do povo judeu e ao mesmo tempo mostrando que na angústia, na aflição, na opressão, na simplicidade e na humildade do povo judeu, Deus estava com eles. O povo judeu tinha a companhia de Deus. Por isso que ele falou a Moshe que ele sofria junto com o povo. Mas o povo ainda não estava naquele nível que deveria estar para que a redenção acontecesse. Que era exatamente o quê? Não era uma questão de perfeição, de obediência aos mandamentos, mas sim uma questão de união e unidade em clamar a Deus. Às vezes, na nossa jornada monoteísta, nós encontramos pessoas aí que dizem assim: eu não consigo ler a Torá, eu não consigo obedecer direitinho os mandamentos, nem consigo fazer as preces diárias como deveria ser feita. Então eu vou esperar mais um tempo para poder me dedicar, né, ao monoteísmo, para estar junto com vocês nessa jornada, né, para poder realmente ter o meu sidur, o meu guia, para poder fazer as preces, para poder estudar, etc. e tal. Então, a experiência que nós estamos vendo aqui, e é o que nós temos que focar constantemente, Deus não estava esperando perfeição de ninguém, nem mesmo de Moshe. Ele não estava esperando perfeição de ninguém. Deus o que estava esperando era união e unidade para clamar a Ele. Então a sarça, o espinheiro ardente que estava ali, representava exatamente o povo judeu, com todas as suas deficiências de idolatria que eles estavam vivendo, com exceção da tribo de Levi, certo? Mas Deus estava mostrando que Ele estava com o povo. E Ele orienta Moshe a ir realmente levar a palavra da redenção e ações de redenção.
E orienta Moshe que não é para repreender, que não é para, como diz, humilhar o povo com palavras ásperas ou causas semelhantes, mas simplesmente levar a palavra da redenção. E é nesse sentido em que o povo veio a se unir e com unidade, que significa o povo unido em um só, como se fosse uma só pessoa. Unidade, um só pensamentos e sentimentos. Então o povo clamou a Deus por redenção. E Moshe é um instrumento de Deus naquele momento para ser um instrumento libertador do povo judeu, para trazer a ele a redenção. Então é exatamente, amados, que nós estamos vivenciando na atualidade. O nosso povo brasileiro está precisando de redenção. Mas levar para eles uma palavra de acusação, de detrimento, uma palavra de repreensão, puxões de orelhas e companhia limitada, para humilhar mais ainda, não é o caminho. O caminho é, de fato, levar a palavra da redenção, para que a centelha divina que há em cada ser humano, ela possa ser acesa e possa, nessa chama viva, fazer com que cada pessoa tenha um amor ardente, apaixonado por Deus, para que juntos nós possamos, em união e unidade, clamar a Deus por redenção. Então, dentro desse sentido, realmente Deus fez aquela conversação que durou uma semana, entre ele e Moshe, justamente para poder fortalecer, fortificar Moshe na sua missão. E nós tivemos aí também, no capítulo anterior, nós tivemos aí no capítulo 5, nós tivemos aí a questão sobre esse questionamento de Moshe, e depois Moshe ele fala, qual é o teu nome, pergunta qual é o teu nome. Então Deus ele vem e fala para Moshe, os patriarcas, eles não me questionaram, eles não questionaram o meu método como você está questionando. Mesmo eles sabendo lá no seu interior, mesmo eles sabendo lá na sua alma o meu nome, eles não perguntaram o meu nome. Eu me revelei a eles como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Adonai, eu não me fiz conhecer, que é o tetragrama sagrado, que essa é a expressão mais que se aproxima da realidade do tetragrama sagrado, como dizem os nossos mestres. E dentro da Hassidut e da Kabbalah, os nossos mestres falam que no nível ainda mais espiritual, a expressão para a questão de Adonai é Havaye, onde tem uma conexão toda com a bondade e a misericórdia de Deus. Então Deus está falando para Moshe que por este nome, Adonai, Havaye, eu não me fiz conhecer aos patriarcas e matriarcas, mas é isso que você vai levar ao povo lá no Egito. Ou seja, o meu nome no sentido de conexão com a bondade e a misericórdia de Deus. Então é nesse sentido que você vai levar essa palavra para poder transcender todos os limites. Então por isso Moshe foi imbuído realmente dessa resposta para com o povo. Então, nesse sentido, Deus estava respondendo a Moshe que não me sirva só com o intelecto. Equilibre seu intelecto com emoção e fé, de forma que você me sirva sem limitações. O que os nossos mestres do Hassidismo querem trazer para nós dentro desse aspecto aqui, é que nós precisamos servir a Deus não apenas com o intelecto, mas que nós precisamos aprender a Deus a servi-lo também com as nossas emoções e com a nossa fé, tendo um equilíbrio, razão
emoção e fé. Não só razão, porque fica frio. Não só emoções e fé, porque leva a extremos, sem sabedoria. E aí você vê um monte de absurdos que estão se cometendo em nome de Deus em muitos segmentos religiosos por aí afora vai, né? Onde as pessoas acabam aí fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver, porque age somente por emoções ou segundo as péssimas intenções, né? Para ter vantagem própria, e acabam fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra divina, né? Então por isso que está aí cheio de pessoas que estão seguindo homens e não Deus. Fala-se muito em Deus, mas Deus está fora. Está fora dos seus lugares de reuniões, está fora das suas vidas, né? Então é o que? São pessoas vazias da presença divina, porque não sabem ter equilíbrio, razão, emoção e fé. Isso só é possível com a ajuda de Deus. Não é porque fulano de tal é um grande sábio, é um grande não sei o que, um grande não sei o que lá. Ah, porque pessoa X, ela é muito espiritual, ela tem muita sensibilidade. Não. É equilíbrio, como diz os nossos mestres do Hassidismo, né? Que são os conhecimentos mais profundos e elevados da palavra, certo? Ou seja, Deus está dizendo, não me sirva só com o intelecto. Equilibre o seu intelecto com emoções e fé, para que possa me servir sem limites. Então é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós tenhamos esse equilíbrio. Então, Moshe, antes de assumir plenamente a sua missão, Deus está orientando ele em tudo. Por quê? Porque principalmente na questão da liderança, é um desafio constante, onde liderança ela se defronta com várias situações que, se ele não tiver equilíbrio com a ajuda divina, nunca podemos esquecer esse detalhe. Ah, porque eu sou bom, porque eu sou inteligente, é porque as minhas emoções eu controlo, é porque não sei que lá eu, porque não sei que lá eu. Não, aí você está servindo a si mesmo. Você está na sua egolatria. Então, o verdadeiro sentido que Deus está trazendo para nós, segundo os nossos mestres, é intelecto, emoção e fé. Equilíbrio. E isso nós conseguimos com a ajuda de Deus. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos capacita para podermos realmente servi-lo dessa forma. E é um crescimento constante. Não é uma coisa, entendeu? Você amanheceu, estou no Monte Sinai, estou lá com Moisés. Não. Aliás, para chegar lá no Monte Sinai com Moisés, nós vamos ter que marchar muito e amassar muita poeira no deserto, não é verdade? Então nós precisamos compreender essa realidade aí. Ok? Então, nesse sentido, amados, é equilíbrio. Sem equilíbrio nós não chegamos lá. E isso é com a ajuda divina, é com a ajuda de Deus. E não porque eu e eu. Esse eu e eu tem que jogar na lata do lixo. O ego, o egocentrismo, a egolatria. Tem que jogar no lixo isso daí. Senão Deus não tem como ser presente. Entendeu? É isso daí. Então, dentro desse aspecto aí, né, nós temos aí então, na nossa segunda aliá, a questão da linhagem de Moshe, né? E nós vemos aí, dentro dessa linhagem aí, capítulo 6, verso 14 até o verso 28, né? Em que nós temos aí Moisés e Arão. A linhagem de Moisés e Arão era um fator importante que contribuía para que o povo lhe conferisse estima como líderes, né? Aqui o Rashi, com esse comentário, está dizendo, ó, se o líder ele não tiver a estima do povo, ele está em sérios apuros.
ele não é benquisto. Se ele não está no agrado do povo, se o povo não lhe confere estima, então ele está em sérios apuros. Então Moshe e Arão, eles precisavam realmente ter por parte do povo, o povo realmente corresponder a ele com estima. Estima, o que é? É estima, respeito, reverência, estar junto nas mesmas atividades, nos mesmos propósitos, né? É poder honrar a sua liderança, respeitar, né? E nesse sentido aí é estima. Então, realmente, quando se fala, por exemplo, né, que não houve ninguém como Moshe, isso é estima, é uma honra. Entendeu? Então, Moshe e Arão precisava gozar de estima do povo, senão não tinha como eles realizar a missão que Deus lhe conferiu. Então, as lideranças, elas precisam ter a estima do povo, senão fiquem sérios apuros aí, né? Então, essa é uma realidade. Eles eram membros da tribo mais respeitada, que era a tribo de Levi, e da família levita mais respeitada, que era exatamente de Amirama, casado com Yocheved, né? Por isso a Torá enuncia agora a linhagem de Moisés e Arão, a fim de realçar o seu lugar entre os descendentes de Jacob, o patriarca. A Torá enumera a descendência de Jacob sequencialmente até Levi, mostrando que Moisés e Arão provinham do terceiro filho de Jacob, né? Reuven, Shimão e Levi, o terceiro filho de Jacob. Enfatizando que eram filhos de Amirã e Yocheved, a Torá salienta ainda que eles eram nascidos e criados em um ambiente de dedicação e ideais e bravuras. Né? Escutaram o trovão aí? Então, se de repente apagar tudo, o tempo chuvoso que está por aqui, com raios, trovoadas e companhia limitada. Então, se de repente escurecer tudo, não é que é o fim apocalíptico. É chuva e a energia foi para zero. Ok? Seguindo, então, Amirã e Yocheved vem realmente dentro desse ambiente de dedicação, ideais e bravura. É dedicação no serviço divino, dedicação a Deus, ideais, os propósitos divinos, a sua palavra, os seus ideais, o supremo ideal de Deus é transformar este mundo para ser a moradia dele, a moradia de Deus, entendeu? E bravura. Viver uma fé monoteísta não é fácil. Você precisa aceitar os desafios. É porque meu pai não gostou, minha mãe não gostou, meu tio, minha tia, meu irmão, meu filho, minha filha, é porque o meu vizinho mais querido, o marido, a esposa. É desafio mesmo. É o quê? É dedicação, ideais e bravura. Você não vai sair brigando com ninguém por aí. Você não vai sair dando tiro em ninguém, alçando a espada contra ninguém. É bravura de poder viver o quê? Dedicação a Deus, os seus ideais, bravura de poder, de fato, viver a sua fé. E você vivendo a sua fé, você pode ter certeza de uma coisa. A maioria daqueles que se levantaram contra você, quando você começou a sua jornada monoteísta, com fundamento judaico, serão os primeiros a vir somar contigo. Porque uma coisa é certa e é inerente no ser humano. Quando as pessoas elas ficam aí, que nem bêbado, entre dois pensamentos, uma hora é assim, outra hora é assado. Uma hora é para cima, outra hora é para baixo. Uma hora é sim, outra hora é não. E não sabe nem por que está vivendo. Então as pessoas, elas vendo isso em você, jamais vão querer o seu Deus. Jamais vão querer a tua jornada de fé, porque você não é firme. Mas eu não sou muito estudante,
não faço as preces diárias, eu não obedeço corretamente, etc. e tal. Lembra-se da sarça, do espinheiro. Lembra de Deus falando com Moshe. Ele não está buscando em você a perfeição para servi-lo. Muito pelo contrário. Ele vê as nossas imperfeições e ele vê que nós temos realmente um ambiente em nós e no nosso meio, um ambiente de dedicação, de ideais e de bravura de viver esta fé, mesmo com os nossos defeitos e imperfeições. Porque só Deus é perfeito. E é só Ele que pode nos ajudar a caminhar sempre em frente, em direção à perfeição. Que nós poderemos experimentar na redenção final nos dias de Mashiach, que é o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Entendeu? Então não fique colocando obstáculo na tua vida. A reprovação de Deus para com Moshe foi porque ele ficou colocando obstáculos. Ele questionou o método de Deus, não a sua justiça. E nesse sentido, é exatamente o que Deus quer encontrar em nós, é a determinação, a dedicação para podermos viver os ideais de Deus, os projetos de Deus, uma vida de dedicação a Deus, mesmo com as nossas imperfeições, assim como também nós possamos sermos heróis em viver a nossa fé. E as pessoas que estão aí no mundo das amarguras, das incertezas, no mundo das trevas, que não sabe o que será amanhã, a escuridão do saber, eles olharão para a luz que está em você. Eles olharão para a luz que está sendo irradiada através de você. E ele está vendo que você é imperfeito como ele. Que você não é aquela mil maravilhas de perfeição. Mas eles veem que Deus está contigo. E eles pensam, puxa vida, se ele é igual eu, imperfeito, e Deus está com ele, por que Deus não está comigo? O que é que ele está fazendo que eu preciso fazer para que Deus esteja comigo e me tire essa amargura, essas aflições, essas atribulações, que ele venha realmente subjugar os meus inimigos para que eu possa ter a liberdade de poder servir a Deus. O que é que ele faz? E ao você ser questionado, você dirá, entre outras coisas, que você procura cada vez mais ter um ambiente de dedicação a Deus. Um ambiente que sempre está presente os ideais de Deus, os projetos de Deus. Em que você vai mostrar para a pessoa que, apesar das suas imperfeições, você ainda tem bravura de continuar em frente no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, que é a fé bíblica, a fé da Torá. Então eu não estou preocupado em ser perfeito, eu estou preocupado em hoje servir a Deus. Amanhã pertence a Ele. Então por isso que quando eu acordo pela manhã, eu faço Modéani. Eu agradeço ao Rei vivo e existente, porque Ele devolveu a minha alma com piedade dentro de mim, para que eu possa servi-lo. Por isso que Ele confia em mim. E eu procuro corresponder da melhor forma possível à confiança que Deus depositou em mim. Entendeu? Então, essa experiência de Moshe é a experiência para nós. Que nós não podemos desistir da nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu fui tão falho no dia de hoje. E aí você senta no banco da praça
para ver a banda passar, mas a banda não passa, e você fica se lamuriando, e você fica se lamentando, e você senta em cima da sua própria frustração e se deixa derrotar. Aí a hora que você vai olhar, a banda passou e você não viu. Ou seja, não faça isso. Tenha um ambiente de dedicação, um ambiente dos ideais de Deus e de bravura. Eu não fui muito bom hoje, mas amanhã vou procurar ser melhor do que hoje, porque Deus vai me ajudar. Ponto. Ok? Então, dentro desse sentido, Yocheved destemidamente desobedeceu a ordem do faraó de assassinar os meninos judeus recém-nascidos, e Amiram casou-se novamente com a sua esposa. E, apesar do decreto do faraó, eles continuaram a ter filhos. Não tiveram medo do faraó e do seu sistema. Ponto. Dessa forma, então, finalmente, visto que Iacove repreendera Reuven, Shimon e Levi, os descendentes desses filhos são agora relacionados mais uma vez, uma indicação de que sua posição como filhos de Iacove não foi diminuída por essa reprimenda. Está entendendo mais uma vez, segundo os comentários de Rashi? Antes de Iacove ele abençoar os seus filhos, né, principalmente os 3 primeiros, Reuven, Shimon e Levi, ele deu aquele puxãozinho de orelha. Mas não foi por isso que eles perderam a bênção. E estão nos anais da história dos heróis do povo judeu e da Torá. Entendeu? É isso daí. Então esses são os cabeças dos clãs paternais, né, das primeiras 3 tribos. Os filhos de Reuven, primogênito de Israel, eram Hanor, Palu, Retzeron e Carmi. Estas são as famílias de Reuven. Os filhos de Shimon eram Iemuel, Iamin, Ohad, Iahin, Sorach e Saul, filho da Diná, que era considerada canaanita. Essas são as famílias de Shimon. Esses são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de seu nascimento: Gershon, Kehat e Merari. Os anos da vida de Levi foram 137 anos, e ele morreu no ano de 2332, a contar da criação. Os filhos de Merari eram Mahli e Mushi. As famílias mencionadas de Levi são por ordem de seu nascimento. Amiram casou-se com Yocheved, que era filha de Levi. Ela deu à luz a Arão e Moshe. Para ele, os anos de vida de Amiram foram 137 anos. E ele morreu algum tempo antes do ano de 2399, a contar da criação. Né? Então, os filhos de Issachar eram Korach, Nefeg e Zirri. Os filhos de Uziel eram Mishael, El-Safan e Sitri. Ou seja, né, os filhos de Issachar eram Korach, Nefeg e Zirri, né? Portanto, irmãos de Amiram. Então, Korach, né, na realidade, ele era primo, né, de Moshe. Né? Então, ele era primo de Moshe. E depois temos a rebelião de Korach, né, contra Moshe e Arão lá na frente. Né? Então, Arão, melhor dizendo, casou-se com Elisheva, filha de Aminadav, e irmã de Nachshon, o príncipe da tribo de Yehudá. E ela deu à luz a Nadav, Avihu, Eleazar e Itamar para Arão. Né? Então, os filhos de Korah eram Assir, Elcaná e Aviasaf. Essas são as famílias da clã de Korah. Korah, ele era então sobrinho de Amiram e primo de Moshe e Arão. Né? Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Putiel, melhor dizendo,
um descendente de Itrô, que engordava bezerros para sacrificá-los a ídolos, né? E José, que falou a sua má inclinação, a dissuadiu-a de fazê-lo pecar com a mulher de Potifar. Então ela deu à luz a Pinhas para ele, e os acima mencionados são os cabeças dos clãs paternais, né, dos levitas por suas famílias. Então nós temos aqui a descendência, né, ou ascendência, né, de Levi, né, com referência a Moshe e Arão, né? Então nós temos aí de Iacove, né, Reuve, Shimon e Levi. E aí nós temos então, né, as famílias de Reuven, Shimon e Levi, né? Levi teve Gershon, Kehat, Merari, né? E então nós vimos aí sobre essa questão. Dentro dos filhos de Kehat, né, nós temos aí Sahar, que dele veio Korah, né? E Korah, ele teve 3 filhos, né? Assir, Elcaná e Aviasav, né? Esses 3 filhos são os filhos de Korah, que foram salvos de não serem engolidos vivos pela terra que abriu a sua boca no dia da sua rebelião contra Moshe, que nós vamos ver lá na frente com mais detalhes essa questão aí. Então, nesse sentido aí, né, esses são os mesmos, né, Arão e Moshe, Moshe e Arão, que às vezes Deus fala Moshe em primeiro, depois Arão, às vezes fala Arão, depois Moshe, né? E eles são eles os que falaram ao faraó, rei do Egito, para tirar os israelitas, né, do Egito. Eles são Moisés e Arão, e cada um aceitou e cumpriu a sua missão de Deus, né, em conformidade com as suas qualidades singulares, e ambos mostraram dedicação e integridade constantes ao longo de toda a missão. Então a Torá, né, ela retorna à narrativa no dia em que Deus falou a Moisés no Egito, ou seja, na continuidade de amanhã para frente, nós vamos ver novamente Moisés e Arão junto com o faraó, e aí nós vamos ver aí o início, né, das pragas que virão a partir de quarta-feira, o 4º dia da semana, né, teremos aí a primeira praga, e amanhã e quarta-feira, né, nós estaremos vendo aí alguns detalhes importantes sobre cada praga, o porquê de cada uma delas. Então, amanhã e quarta-feira, né, nós estaremos falando com mais detalhes sobre isso daí, né, o porquê que os egípcios mereceram as pragas e o significado de cada praga. Então, dessa forma, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração, ele nos fala que Moshe e Arão, né? Moshe foi o transmissor da Torá, a qual recebeu de Deus. O fator Moshe em nossas vidas é, portanto, o estudo de Torá de Deus e o cumprimento de seus mandamentos. Então aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, entre aspas, ele fala o fator Moshe em nossas vidas. Então, como entre aspas, a presença de Moshe em nossas vidas? Estudo da Torá e cumprimento dos mandamentos, as 7 leis de Noah, né, e alguns preceitos que por orientação rabínica nós podemos fazer além das 7 leis de Noah, ok? Com a questão de Arão, né, que foi o primeiro Kohen Gadol, o primeiro sumo sacerdote, então, entre aspas, né, o fator Arão em nós significa, né, em nossa vida, a presença de Arão, a prece, as nossas preces diárias, Arão em nós, ou seja, nós, entre aspas, somos como Arão, entre aspas, entendeu? Por quê? Porque com Arão, Kohen Gadol, o sumo sacerdote, era onde as preces e as ofertas eram entregues no altar divino. Quando nós nos elevamos às nossas preces diárias, à semelhança de Arão, nós estamos ofertando a Deus ofertas e preces, as nossas preces e o nosso serviço a Deus,
que são as nossas preces, é a nossa oferenda a Deus. Entendeu? Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que algumas vezes Deus diz Moshe e Arão, outras vezes ele diz Arão e Moshe. Então, o que significa isso? Significa que há momentos em que nós precisamos ser, entre aspas, Moshe. O que é? Estudar a Torá e cumprir os mandamentos, as 7 leis de Noé e alguns preceitos com orientação rabínica, ok? E primeiro você age como Moshe, ou seja, primeiro você vai estudar, né? Vai estudar a Torá, obedecer mandamentos para a sua conexão com Deus. E depois você vai para as preces, certo? Há momentos para isso, é o que nosso Rebbe está dizendo. E há momentos em que precisa ser Arão em primeiro, que é o quê? Exatamente a nossa prece, o nosso serviço a Deus em primeiro lugar, para podermos ter uma conexão com Deus, para que na hora do estudo da Torá, nós possamos estar mais espiritualmente, devidamente mais preparados para o estudo da Torá e a obediência aos mandamentos, ok? Então, nesse sentido, amados, o que fica para a nossa lição de hoje é exatamente dentro desse aspecto. É a presença de Moisés em nós, ou nós agimos, entre aspas, a semelhança de Moshe, às vezes, primeiramente, estudo da Torá e cumprimento dos mandamentos. Outros momentos em que nós precisamos agir primeiramente como Arão, o serviço a Deus, preces, né? Para o serviço a Deus, para uma conexão mais elevada, para que na hora que a gente for para o estudo, nós estejamos mais espiritualmente preparados, ok? Então fica aqui a nossa lição de hoje, e amanhã estaremos aí retornando, ok? E antes que corte a energia, shalom, shalom, até amanhã. Seja um Moshe e Arão. Outra horas, seja um Arão e Moshe. Deus é aquele que nos capacita para seguirmos em frente. Até amanhã. Shalom, shalom.